Fala, meus queridos! Estamos em mais um vídeo aqui no Blockbuster e hoje nós vamos falar de uma obra incrível, de uma obra não, de várias obras, desta obra e de suas ramificações, das suas significações, das suas referências, enfim, tudo mais. E nós estamos falando de uma das maiores editoras que temos hoje aqui no Brasil, que é a Pipoca Nanquim, qualidade sensacional dos guris. Um grande abraço aí, porque eles são feras. E cara, a gente vai falar disso aqui, ó, Sky Masters. Cara, isso aqui simplesmente é uma obra sensacional feita por Wally Wood e Jack Kirby, mas eu quero explicar o quanto ela é representativa, com elementos que podem ser influência para uma geração de histórias especiais e espaciais. Então, se liga no vídeo, clica no sininho, na Tinkerbell, clica ali para receber as notificações de mais vídeos como esse. Se inscreva no canal, obviamente, e já dê o seu curtir. E vamos embarcar nessa jornada para descobrir tudo sobre a composição dessa HQ e de tudo que ela reflete no nosso mundo. Bom, gente, primeiramente partimos dessa publicação, né, que foi datada de 1958, e foi produzida como tira de jornal, ou seja, isso já dá uma base muito legal para a gente analisar algumas coisas. Ela tem um dinamismo ainda maior para a narrativa, porque ela possui cliffhangers, ou seja, o gancho, o famoso gancho no Brasil, que acontece naturalmente entre uma página e outra do quadrinho. E com isso eu quero fazer uma alusão muito importante neste vídeo, já de imediato, a outra mídia que está aqui comigo, que é isso aqui. Flash Gordon. Obviamente, vou falar um pouquinho dos quadrinhos, né? Bom, o Flash Gordon também começou como tira de jornal em 1934. Criação do Alex Raymond, e também contava com histórias de ficção que flertavam muito ali com a literatura pulp. Sobre a literatura pulp, logo a gente chega lá. Mas a minha comparação mais nítida em relação aos quadrinhos de Sky Master não tá nos quadrinhos de Flash Gordon, mas sim nisso que eu mostrei para vocês. Essa aqui era a série que passava nos cinemas da época. Nessa série de 1936, o Flash Gordon ele tentava salvar a Terra de grandes ameaças exteriores. E o mais interessante é a composição de grandes ganchos que atraiu o público para a próxima sessão. E assim, juntamente disso, estava a condição de um planeta onde o tipo de ameaça começava a mudar. Bom, vale lembrar que o Jack Kirby e o Wally Wood ali na HQ, eles falam de velocidade, distâncias, territórios, condições, tudo, né, de âmbito espacial e tal. Eles tratam muito disso, é uma obra de 58, mas eles abordam muito sobre todos esses termos, e a gente vai pensar um pouquinho sobre como abordar esses temas e se alguém já fez isso antes também. Vale lembrar que o homem pisou na Lua quase uma década depois, mas vamos voltar no tempo, já que a gente está brincando de literatura pulp e tudo mais, vamos voltar no tempo quase 100 anos antes dessa publicação, e nós teremos alguém muito ligado à literatura que já havia se arriscado dessa forma e foi também referência para grandes nomes. Estamos falando de Júlio Verne. Da Terra à Lua foi lançado em 1865, quase 100 anos antes, né, da nossa obra de análise. E o que ela tem a ver? Ela traz o lado mais lúdico de uma viagem para o espaço. A magia da exploração, da amplitude do ser. Ela transcende a imaginação. Ou seja, o que o Júlio Verne fez foi pensar de forma criteriosa, de forma técnica, como seria uma viagem de exploração do ser e da mente. E agora tu pode estar falando, viajou total, agora saiu fora da casa. Nossa, o Christian viajou total. Calma, cara, eu vou te explicar o porquê que eu tô falando disso. E tudo está conectado ao homem, ao ser e às suas condições mundanas e consequências. Em Sky Masters nós temos um homem partindo para uma viagem espacial
deixando sua família na Terra, e ele acaba perdendo o contato, e o seu genro acaba tendo de ir confrontar o que acabou ocasionando esse desaparecimento dessa conexão que eles tinham. Quando Júlio Verne escreveu sua obra, a abordagem era onírica. Quase 100 anos depois, o que existe? O medo do desconhecido. Mas por quê? Você vai me perguntar. Pois após 2 guerras, o homem conseguiu ver o pior que existe do próprio ser humano. Com tantas ações de xenofobia existentes, os países começaram a lidar com habitantes de outras nações como os próprios inimigos mortais. E depois de 2 guerras e com já a projeção de uma disputa, né, de algo que viria a ser a grande descoberta espacial, a chegada do homem à Lua e tudo mais, quais seriam os piores inimigos se não os estrangeiros do nosso planeta? Sim, os seres extraterrestres, os seres de outro mundo. E eis que retomamos a literatura pulp, meus queridos, e com ela revistas como a Weird Tales, que fizeram sucesso por mostrar monstros e criar histórias de terror e coisas desconhecidas lá pelos anos 30, 40, enfim. Com isso, a gente tem a noção de que o desconhecido sempre foi aterrorizante. E então, eu tenho para vocês mais uma citação, a última, eu prometo. É isso aqui. The Twilight Zone. Além da imaginação, essa série sensacional que tem tudo a ver com o que a gente falou anteriormente. Só para lembrar que já tem vídeos sobre filmes que copiaram episódios de Twilight Zone da série clássica lá dos anos 50 aqui no canal. Tá no card que você está vendo aí em cima e também tá na descrição desse vídeo se você quiser ver. É um vídeo bem bacana que a gente fez. Então, clica lá e assiste. The Twilight Zone foi criada em 1959 por Rod Serling e contava com episódios de histórias fechadas de aproximadamente 24 minutos, onde o homem se deparava com grandes mistérios, monstros, fantasias e o que une todas essas referências que nós estamos falando aqui, o pessimismo do ser humano. Nós fizemos aqui no canal uma live, também está na descrição desse vídeo, com um professor doutor em literatura inglesa, o Alexander Meirelles, e ele nos falou sobre o porquê desse pessimismo, né, da literatura pulp, da literatura fantástica. Então, confere o que o professor falou pra gente. Inclusive, isso também é uma das razões de porque Lovecraft é popular até hoje, né? Tá até o Cthulhu aparece na abertura do Rick e Morty, lá porque o próprio Rick também ele é meio niilista e tal, né? Esse pessimismo e tal. É o tempo que a gente vive, né? A gente vive num mundo hoje muito cético, muito... Estava pensando até nisso outro dia, né? Vivido muito esvaziado, assim, de sonhos, de ceticismo. A gente vive numa época cínica. Se fosse definir o século XXI, a gente vive numa época cínica. As pessoas, se você fala que se você tem um sonho, as pessoas já querem te sacanear, sabe? É uma realidade assim que a vida é como ela é e coisa e tal. Então eu vejo muito disso que ajuda a alimentar essa posição de pessimismo. E essa questão já está nutrida ali no Além da Imaginação. Vamos lembrar, Além da Imaginação é uma série, por exemplo, ela brinca muito com o Weird. O Weird, essa ficção Weird, e o próprio ficção Weird é aquilo. O Weird, o que é o Weird? Porra, o Weird é uma misturada de ficção científica com horror, com fantasia, com gótico. O Weird é um entre-gênero, nem gênero ele é. Eu estou até forçando a barra aqui. Ele não sei se é um gênero com a ficção científica como horror. Ele é um entre, e está sempre no entre-lugar, e o Twilight Zone, ele brinca com essa possibilidade. Tem um alienígena, mas é uma história de horror. Né? Às vezes tem uma fada, mas a fada, mata geral. Então é aquela coisa. Então ele brinca muito nessa fronteira daí, e principalmente, como o Weird tem uma coisa, o Weird tem uma orientação pessimista que você falou, que o Weird também se alimentou muito do decadentismo. Né? O Weird, ele surge no final do século. E aí a gente ajuda também a entender novamente, é todo final de século. E quando eu falo final de século, eu falo assim, essa viradinha de final de século, começo de século. A gente ainda está nesse momento, que a gente chama de contexto finisecular.
sempre em viradas de século prevalece uma atmosfera de pessimismo, de descrença em relação ao amanhã. Vamos lembrar, gente, pensa no começo do século XX. No começo do século XX foi a mesma coisa. O que rendeu? Rendeu o expressionismo alemão, com a Gabinete do Dr. Caligari, com o Nosferatu, com Metrópolis, com o Golem, tudo obra pessimista. Então, todo comecinho de século, virada de século, é sempre a mesma coisa, sempre dá uma quebrada no espírito, as pessoas ficam vazias, as pessoas ficam ocas, vivem numa época louca. Você está aqui, mas a tua vida está dentro da rede social, você é só uma carcaça. Por isso que também o zumbi, no começo do século XXI, foi o monstro mais popular, né? Vamos lembrar que os monstros sempre são reflexos das suas culturas. E o monstro, no começo do século XXI, hoje o zumbi já perdeu espaço para outro monstro. Mas no começo do século XXI, o zumbi é o mais popular, porque capturava a ansiedade desse vazio que a pessoa sente uma casca. Né? Hoje a gente já passou para outros monstros. Hoje a gente está em monstros como o do Blood Box, do Silêncio. São monstros que atacam se você se manifesta, se você ouve, se você olha demais para algum lugar, porque a gente está num momento de intolerância. Então, se você falar demais, olhar demais para algum lugar, eu te mato. Então, os monstros sempre se conectam ao seu momento, né? Então, galera, mais do que explicado e mais do que indicado, Sky Masters, essa obra sensacional, ela deve ser lida para a gente entender como o ser humano fez do seu pessimismo e do seu medo grandes histórias e grandes contos e grandes evoluções dentro da literatura, do cinema, das séries. Então, se quiser comprar o Sky Masters, o link está aqui embaixo, nos ajude aí no canal, comprando pelo nosso link da Amazon. Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima com mais vídeos.